Olá, meus amigos! Sejam vocês muito bem-vindos aos canais Marcelo Marins, Consciência Cósmica, e ao canal chamado Despertar. Os canais que ajudam você a questionar esta realidade. Quero dar boas-vindas aos nossos amigos que se encontram em todo o Brasil. Aonde quer que você se encontre nesse imenso Brasil, muito obrigado pela sua atenção. Quero mandar um abraço bem forte aos nossos amigos na Angola, nossos amigos em Portugal, nossos amigos espalhados em todos os países dentro do continente europeu. Quero mandar um abraço, boas-vindas para os nossos amigos na Austrália, na China, Japão, Coreia do Sul, Taiwan, Estados Unidos, México, Canadá, Argentina, Uruguai, ou seja, onde quer que você se encontre. Muito obrigado pela sua atenção. Seja você sempre muito bem-vindo. Eu quero agradecer as pessoas que nos ajudam, mandam contribuições pra gente. Obrigado do fundo do coração. Em meu nome, em nome de minha esposa, tá bom? E de minha família. Pessoal, tô gravando esse vídeo hoje. Hoje eu tô meio assim, às vezes vocês vão perceber que eu não tô com uma cara muito boa. Hoje aconteceu uma cagada comigo, entendeu? Trabalhando. Eu fui abaixar pra me pegar um CPU. CPU leve, deu um mau jeito na coluna. Tô com o lado direito, o pescoço todo duro, não consigo virar direito. Tô com a pá do braço duro, tô com a metade das costas toda dura, mas se eu mexer dá uma dor, nossa, uma dor insuportável do lado direito. E o meu braço até o cotovelo do braço direito tá doendo, tá dolorido. Ah, vou te falar, viu? Tô cagado, né? Nossa, se eu por acaso, se eu estiver conversando com vocês e fazer uma carinha meio de dor, vocês podem ter certeza que o problema que está acontecendo comigo é porque hoje eu dei um mau jeito na coluna, mas um mau jeito que eu tô parecendo um robô. Fabiana já me coretou, já zoou, parece que eu tô parecendo um Robocop, tô andando tudo entortado, não consigo virar direito, não perdi a força do braço direito. Tá bravo. Eu já tomei diclofenaco, já tomei dipirona, já tomei Dorflex, e fora a garganta, o ouvido. Eu vou passar vergonha, vou ensinar a mexer com energia pra curar. Eu tô bugando cada vez mais. É complicado, hein? Não é fácil, não. Hoje eu tava parecendo um Robocop. Nossa, complicado aí, ó. É falar e sentir dor. Mexer, tem que fazer a live assim, ó, durinho, parecendo uma estátua de concreto, né? Mexeu pra um lado, dá uma fisgada. Mas beleza, né? Seja você muito bem-vindo. Tô gravando os vídeos, hein? O vídeo do espelho parte 2 já está gravado. Já está carregado para o canal. A CAR parte 3 já está carregado para o canal. 2 vídeos de Orion está carregado para o canal. Vários outros vídeos que eu tô produzindo surpresa. Para fazer no canal Carnaval de vocês uma coisinha melhor, algo assim, para vocês ter uma descontração, para não ficar aí, né, tão, posso dizer, suscetíveis às porcariadas que tem. Mas o material está sendo produzido, viu? Eu tô ralando aqui, gravo até altas horas da tarde aqui da madrugada, ou da manhã do outro dia, né? Porque para mim madrugada passou enquanto eu não dormi, não é bom dia. Para muitas pessoas já passou da meia-noite, é bom dia. Então tem muita coisa, mas muita coisa surpresa. Muito vídeo bacana. Eu vou ver se eu faço a série do espelho toda para colocar no carnaval. O segundo vídeo já está pronto, tá? Já está pronto. Eu tô correndo atrás aí, meu tempo está escasso demais, mas eu tô procurando atender muitos os relatos, porque os relatos é onde eu falo com vocês, eu ouço o que está acontecendo com vocês. E aí é onde eu vejo mais ou menos aonde eu preciso melhorar, o que eu posso fazer para melhorar, para ajudar vocês. As pessoas que ressoam com o que eu falo, né? Os piratas espaciais, depois do carnaval, né? Eu tenho que fechar o espelho e depois vai vir essa série, e essa série. Se prepare-se, a partir de agora você não vai dormir direito. Piratas espaciais, série, ó, informações muito bacanas. E eu tô aqui, né, na base da dor, me desculpem meu semblante de sofrimento, mas, né, parecendo fresco, né, parecendo que eu sou fresco, né, mas tá doendo pra danar.
Mas vamos lá, Fabiana analisa os relatos, pessoal, são mais de 5.000 relatos. Eu estou pensando seriamente em focar um pouco mais em relatos e fazer os vídeos inéditos uma vez por semana, no final de semana, no sábado, no domingo, e ralar em cima desses relatos, porque eu percebo que vocês, meus amigos, precisam muito de algumas análises do que a gente precisa muito uns dos outros. Eu sei que vocês precisam de mim, mas eu preciso de vocês também. E os relatos nada mais é do que o termômetro para o quê? Para poder a gente perceber como tudo está. Ah, mas aí o canal vai perder audiência. Para falar a verdade para vocês, eu tô numa vibe tão diferente do que quando eu comecei o canal. Me perdoem a liberdade, eu tô cagando e andando pro canal. Se o canal tá crescendo, se o canal tem visualizações de acima o canal não tem mais visualização acima de 3.000, é raramente os vídeos. Você retirou os comentários, o canal caiu, tá caindo a audiência. Realmente, essas coisas estão acontecendo mesmo. O canal caiu a audiência, caiu tudo, mas eu estou cagando e andando. Para o que eu não sou artista, não preciso de ninguém, de certa forma, puxar meu saco. Eu já estou numa outra visão, orientado pelos meus mentores. Eu estou assim, estou falando para aqueles que precisam, nem que seja uma pessoa. Eu estou pouco me lixando para que se os canais crescem, tem popularidade, tem visualização, realmente a audiência dos canais, os likes não é mais como um dia foi. Realmente caiu muito, muito mesmo. Embora as inscrições sempre continuaram. Mas eu estou pouco me lixando. Eu quero falar com vocês. Eu quero sentir a energia de vocês. Eu quero estar aqui para poder trocar informações e experiências com vocês. O trabalho do Chamados a Despertar, do Marcelo Marins Consciência Cósmica, é justamente, não é focado em fama, audiência, é focado em ajudar realmente aqueles que precisam e buscam. É o que me importa. Ajudar é o que me importa, o resto não interessa. E a Fabiana, ela lê os relatos, separa muitos ali, ela achou interessante, né? E eu vou ler 2 relatozinhos rápidos para vocês, e vou fazer alguns apontamentos, algumas coisas, para vocês perceberem, porque minhas experiências são as mesmas de vocês. Só muda o nome e o endereço, o resto das nossas vidas são muito parecidas, na verdade. Então vamos lá, vamos prestar atenção. Vou te contar o sonho que minha filha de 8 anos teve essa noite. Ela disse que estava em um lugar muito escuro e que um ser que tinha um chifre para trás, com um rabo e de cor verde escuro com preto, falava para ela que a verdade estava dentro dela e no que ela acreditava, pois haviam 2 caminhos qual ela queria seguir, e ela disse que queria seguir o caminho do bem. Então o ser disse para ela que esse caminho estava dentro dela e foi embora. Então o ser disse para ela que esse caminho... Então o ser disse para ela que esse caminho estava dentro dela e foi embora. Depois eu apareci como uma cobra, a mãe dela, apareci como uma cobra. Eu falei para ela que estava encantada com o ser que falava com ela. Quando ela disse que queria o caminho do bem, uma luz muito forte ficou em volta dela. Recapitulando. Vou te contar o sonho que minha filha de 8 anos teve essa noite. Ela disse que estava em um lugar muito escuro e que um ser que tinha um chifre para trás, com um rabo de cor verde escuro com preto, falava para ela que a verdade estava dentro dela e no que ela acreditava. Pois haviam 2 caminhos, qual ela queria seguir, e ela disse que queria seguir o caminho do bem. Então o ser disse para ela que esse caminho estava dentro dela e foi embora.
Depois eu apareci como uma cobra e falei para ela que estava encantada com o ser que falava com ela. Quando ela disse que queria o caminho do bem, uma luz muito forte ficou em volta dela. Para vocês perceberem, né? Sabe, eu tenho um orgulho. E eu vou dizer para vocês, no Brasil, ou até mesmo no mundo, mas no Brasil, chamados a despertar sobre o meu trabalho, sobre a minha pessoa, conseguiu trazer uma visão para as pessoas que não existia no Brasil, não. No meio da ufologia esotérica, no meio da ufologia espiritualista, né? Os dracos e reptilianos eram muito demonizados. Ninguém queria ser draco e reptiliano, né? Pessoas que se conclamavam eram tidas como satanistas. E nem Greys, né? Os Greys eram demonizados também. Então o pessoal aqui tinha muito da cultura do pleiadiano, arcturiano, andromedano, né? Eu falo, ó, Marcelo Marins trouxe uma mudança nesse meio no Brasil. Isso eu me gabo. Eu me gabo porque eu mudei paradigmas no Brasil. Sem ego algum. Porque eu mostrei para as pessoas, não importa o ser que você seja. Porque se você for analisar essas pessoas que demonizam totalmente uma raça, por exemplo, quem só demoniza reptiliano e Grey e Dracos. Porém, antes dos chamados a despertar, não se ouviu falar em Dracos assim. Não se ouvia da boca das pessoas falarem de draconianos. Quando apareceu o draconiano Marcelo na internet, o draconiano, aí, né, como se diz, os dracos passaram a ser mais ditos pelas pessoas. Mais antigamente se ouvia dizer só reptiliano. Só se abordava esse meio somente falando de reptilianos. Não se falavam de dracos. Depois que veio o Marcelo Marins Consciência Cósmica, aí ficou uma coisa que, né, dracos... Hoje se fala mais dos dracos do que dos reptilianos. Já repararam isso? Parece que os reptilianos ficaram um pouco assim, meio que deixados em todos os meios. Todo mundo que fala de ET, de origem réptil, hoje a referência são os dracos, né? Os dracos, os reptilianos ficam um pouquinho assim para baixo, né? Foi eu que trouxe isso daí, modéstia à parte, quando eu revelei no chamado a despertar que eu era de origem draco, né? Alguns pularam fora na hora, alguns ficaram desesperados, mas alguns adoraram, que foi minha surpresa, o quão fiquei surpreso. Eu fico vendo essas pessoas demonizando reptilianos e dracos. Pessoal, tem tanto draco trabalhando para libertar vocês daqui. Os dracos, é lógico, eles não são carinhosos, né? Não tem, porque as pessoas assim... Analisem o perfil de quem vende material para vocês na área espiritualista e esotérica, né? Vocês podem reparar que essas pessoas que demonizam dracos e reptilianos e greys, essas pessoas são comerciantes. Elas vendem produtos, elas vendem orgonites, elas vendem joias, né, bugigangas esotéricas, livros, cursos. Essas pessoas ganham muito, mas muito dinheiro. Muito dinheiro. E essas pessoas precisam de pegar um ser diferente, né? Porque os reptilianos e os dracos são imponentes. Eles não são aquela figura angelical, cabelos brancos, cabelos loiros, olhos azuis, dentinhos, os dentinhos bonitinhos, né? Os dracos é tudo aqueles dentes de presa, serrilhado. Esse pessoal, né? Muito, assim, espertos, né? Uma vez havia me apelidado numa época aí de malandraco, mas o malandro não serve pra mim, não. Aqui nas minhas costas eu não tenho venda pra ninguém. Aqui eu falo pra você que você é quem que se ensina, você é seu mestre. Então ninguém aí pode dizer que eu vendi alguma coisa ou que eu simplesmente pedi dinheiro. Aqui não, negão. Aqui não, aqui não. Aqui de jeito nenhum. O negão aqui não tem essas práticas, não. Aí o que acontece? O pessoal esculachava os draconianos e os reptilianos. Os reptilianos, que draconianos nem falava direito. Pessoal passando medo para fazer vocês cagar na calça. Aí eles vinham com o quê? Os orgonites. Compre os orgonites que vão proteger vocês. Orgonites, né? Orgonites, joias, cursos de meditação, né?
cheio de reptiliano camuflado de outros ETs para vender algo para você, né? E andar de carrão, né? Quando eu ando de busão bem chulezão, os nego anda de carrão. Porque o negócio é o seguinte, é aquela tática, passar medo em você para te vender a solução. Te coloca no desespero e te vende a solução. Esse fardo nas minhas costas eu não tenho, não. E o que acontece? Tem muito Draco maravilhoso aí, né? Que eles ouvem falar, nossa, o cara é do demônio. Ele fala, ele prega, ele joga as pessoas nas mãos dos Dracos. Gente, é tanta, me desculpe a palavra, tanto mau caratismo. Tudo em prol do dinheiro, tudo em prol da venda e do comércio, né? Os pastores da ufologia, né? E é caro, viu? É caro, muito caro. Mas tem muito draconiano, reptiliano, do bem mesmo, ó. Extremamente dedicados a libertar essa humanidade dos seus outros, digamos, conterrâneos, entre aspas, porque são dracos e reptilianos também, que estão aprisionando esta humanidade. Tem muitas forças draconianas trabalhando para quebrar isso daqui, Eu sempre estou com os dracos. Tenho proteção dos dracos, tenho draconianos que fazem a minha proteção espiritual, pois eu sou de origem draconiana. E eu posso dizer que eu sou o primeiro no Brasil a falar abertamente que era de origem draco e trouxe informações consistentes dos draconianos. E eu me orgulho disso. Igual no caso, se você for reparar, né, eu já falei que todo draconiano é chifrudo, né? Draconiano é chifrudo. Os draconianos que a religião colocou a imagem deles, eles mesmos se colocaram nas religiões como o diabo, Satanás, né? O chifrudo, né? Ó o chifrudo, ó. O símbolo do quê? Dos chifres dos dracos. Os draconianos, eles são chifrudos, têm chifres. Ou muitos espinhos que podem ser remetidos a chifres, né? E o que acontece? No plano astral, nos lugares escuros, né? Cavernas, grutas. Porque o astral, pessoal, o astral é gigantesco. O astral é gigantesco. Nem se compara essa Terra. Essa Terra é uma bolinha de gude perto do que é o mundo astral, a dimensão astral, que é a quarta dimensão, é muito maior. Ela estava num lugar escuro, né? Conversando com o quê? Com um draconiano. Estava num lugar escuro e um ser que tinha um chifre para trás com um rabo da cor verde escuro com preto. O meu eu superior, ele é um verde escuro com um marrom, né? Mais interessante, verde escuro com preto. Falava para ela que a verdade estava dentro dela. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Sabem de quem é o discurso que fala a verdade está dentro de você? Os dracos. Isso é um discurso draconiano. Os draconianos sempre entenderam que eles são independentes de tudo e de todos, e que eles são soberanos de si. Todos os dracos. Geralmente é meio difícil lidar com draconianos. Os reptilianos são muito difíceis, mas os dracos são geniosos. São muito soberanos das suas próprias vidas, das suas convicções. Embora, infelizmente, alguns aí não sabem que o são, e são muito convictos das crenças que eles possuem aqui desta dimensão. Então, tem muitos draconianos aí, reptilianos, que nem sonham, né? Que são isso, que isso existe. Mas eles são geniosos, viu? São geniosos e dentro daquilo que eles acreditam, mesmo dentro da cegueira da terceira dimensão, eles são difíceis de lidar com eles. São muito geniosos, né? Eu falo que eu sou insuportável. Toda a vida eu fui insuportável. Minha mãe que o diga e passou o fardo para Fabiana, né? Mas eu era, né? Antes eu não sabia, hoje eu sei, eu entendo direitinho. Então os dracos que trazem para você, né, que fala a verdade está dentro de você, isso é um discurso draconiano. Todos os dracos
são assim. Sempre vão colocar isso para você. Eu fiz um vídeo, eu gostaria muito que você assistisse. Muito interessante. Depois dessa transmissão ao vivo, eu vou enviar o vídeo para os canais, depois eu vou enviar o dos canais de novo para o Facebook, depois eu vou colocar um outro link que eu gostaria muito encarecidamente que vocês assistissem. Eu vou colocar depois no meu Facebook, depois que eu colocar o link dessa transmissão, o vídeo que eu gravei há um tempo atrás, e vocês vão entender muito sobre os Dracos. Por favor, assistam, vai abrir muito a mente de vocês. Muitos não assistiram, e quem já assistiu, assista de novo. Então olha só, né? Tinha um ser que tinha um chifre para trás com um rabo na cor verde escuro com preto. Falava para ela que a verdade estava dentro dela e no que ela acreditava, pois haviam dois caminhos. Qual ela queria seguir, né? E ela disse que queria seguir o caminho do bem. Então o ser disse para ela que esse caminho estava dentro dela e foi embora. Depois eu apareci como uma cobra, a mãe dela apareceu como uma cobra para ela, hein? Indício de... talvez uma reptiliana. Pera aí. Depois eu apareci como uma cobra e falei para ela que estava encantada com um ser que falava com ela. Ou seja, né? Ela apareceu como uma serpente para a filha e estava encantada com o Draco que ela falou. Porque os Dracos é a casta mais alta da origem réptil deste universo. Os Dracos, né? Os Dracos é que são responsáveis pela criação do sexto universo e do sétimo universo e de terem sido banidos para cá. Todo mundo. Porque os Dracos lá causaram alguns intempéries, né? Teve alguns problemas lá. O tempo fechou. Então, depois eu apareci como uma cobra, ou uma de origem serpente. E falei para ela que estava encantada com o ser que falava com ela, com aquele Draco. Quando ela disse que queria o caminho do bem, uma luz muito forte ficou em volta dela. Uma experiência. Eu falo isso porque, embora a gente não cite nomes, justamente para evitar com que vocês sejam atacados por pessoas que não entendem vocês, então por ética não identifico ninguém. Mas eu conheço as filhas pelos depoimentos desta pessoa e Fabiana, né, Fabiana? Sim. As meninas não comem carne e as meninas são viciadas em meditação, sabia, né? Né? Elas adoram uma meditação e antes de chamadas a despertar, viu? É aquele tipo de filha que empurra até a mãe. Ô mãe, vem cá, vamos nessa, né? Incentiva até a mãe. Eu sei disso. Então não é qualquer criança assim que esteja imergida na dimensão. São algumas crianças mais um pouco diferenciadas que elas já ressoam um pouco diferente desta dimensão, daqui. Então esta criança é uma criança que eu sei que tem um hábito da meditação e tem alguns hábitos que geralmente a maioria das crianças não tem. Elas são diferentes. Então olha a experiência que ela teve, né, no sonho, uma experiência astral, na qual ela, né, recordou e trouxe isso. Então o ser disse para ela que esse caminho estava dentro dela e foi embora. Draconianos não tem muito rodeio não, não tem, né? É simples, a coisa é simples, depende de você, né? Toca firme e vai para frente que as coisas vão acontecer. Os draconianos são diretos. E, né, no caso aí, né, depois eu apareci como uma cobra e falei para ela que estava encantada com o ser que falava com ela. Quando ela disse que queria o caminho do bem, uma luz muito forte ficou em volta dela. Ou seja, a aura energética dela expandiu pelo desejo dela, o sentimento, o desejo de querer digamos, o bem. A aura expandiu, o desejo reflete o desejo dentro dela. Maravilhoso, fantástico. Quero agradecer a essa nossa querida amiga, como agradeço a todos vocês que mandam seus relatos. Pessoal, mandou um relato? Pouquinho de paciência, uma hora mais cedo ou mais tarde seu relato, gente, vamos trazer, vamos analisar, vamos bater um papo descontraído, vamos conversar aqui, tá? Só não fiquem chateados, né? Só não fiquem chateados. Mas vamos lá. Vamos para um outro relato, né? De uma outra amiga nossa.
E às vezes você fala assim, pô, mandei meu relato e nem vai ler mais. Esse relato aí tem 1 ano. 1 ano, Fabiana? 1 ano não. 1 ano, a fevereiro, março, abril. Tem 10 meses. Depois de 10 meses nós vamos lê-lo aqui, né? A pessoa que escreveu vai ficar até assustada, porque ela não sabe que eu tô lendo isso, né? Tem 10 meses, depois de 10 meses depois, né? Vamos ler aquele aqui. Vamos lá. Boa noite, amiga Bia. Desculpa ficar mandando mensagem, que isso? A gente é que sente um prazer de ouvir os relatos de vocês. Desculpa ficar mandando mensagem. Sei que se deve amadurecer e tentar se entender sem depender de outras pessoas. Mas como ainda me falta muito entendimento, resolvi te contar uma coisa que aconteceu comigo. Fique bem à vontade se não quiser ler. Minha família e eu fomos acampar neste final de semana. E mesmo sabendo de todos os perigos, eu prefiro ficar no meio do mato do que na cidade. Então, antes de dormir, eu fiz a meditação das esferas em volta da barraca. E logo depois cochilei. Me vi naquele mesmo lugar caminhando por uma trilha. E quando olhei para os lados, tinha várias pessoas andando juntas. Parecia que estavam em transe. Deixa eu ver aqui. Eu entendi o que ela quis dizer. E quando eu olhei para o outro lado, tinha um rapaz que estava meio perplexo, olhando aquilo também. Então esse grupo de pessoas começaram a correr atrás de nós. Senti um medo horrível. Vi de longe a minha barraca e entrei. Mas ela se transformou numa casa de madeira bem pequena. Peguei dois dos meus filhos nos braços. Então aquele rapaz caiu dentro da casa. Ele passou pelas paredes. E viam aquelas pessoas esquisitas e também passavam pelas paredes. Então eles mataram o rapaz e meu filho mais velho começou a chorar e eu fiquei desesperado e fui tentar puxar ele para perto de mim. Então eu comecei a chorar junto, achando que todos nós íamos morrer. E comecei a rezar. Rezar? Estava fazendo até as esferas de luz, né? Então eu comecei a rezar, Pai nosso, Maria, eu pensei, minha mãe ela é assim, ó, Ave Maria cheia de graça, ai meu Senhor Jesus Cristo, ai, vocês nós todos, aí, Pai nosso está no céu, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Lembra do contrário da minha mãe da experiência do eu maior, mais ou menos desse jeitinho, né? Então, vi de longe a minha barraca e entrei. Mas ela se transformou numa casa de madeira bem pequena. Peguei dois dos filhos meus nos braços e então aquele rapaz caiu dentro da casa. Ele passou pelas paredes e viam aquelas pessoas esquisitas e também passavam pelas paredes. Então eles mataram o rapaz e meu filho mais velho começou a chorar e eu fiquei desesperado e fui tentar puxar ele para perto de mim. Então comecei a chorar junto, achando que todos nós íamos morrer e comecei a rezar. Falei, me salva, Santo Expedito, Nossa Senhora. E aí o sonho parou. E uma voz falou comigo. É só a água bater na bunda que tu reza até pra santo que tu não conhece. KKKKKKKK. É assim então o teu despertar? Eu vi na hora que era meu eu maior, porque ele é muito sarcástico e bem idiota. Ele disse, também tu acha que é fácil viver aqui? Desde a hora que nasce até a morte somos condicionados ao medo. Então eu acordei. Eu fiquei pensando, será que meu eu maior estava fazendo um teste para mim? Ou será que aquilo realmente aconteceu e como fiz a meditação das esferas, nós ficamos invisíveis a esses seres? E como estou tendo um contato maior com meu eu maior, ele veio só tirar um sarro. Obrigada se chegou a ler até aqui. KKK, beijos linda, tu fica mais linda ainda de azul. Olha, eu quero agradecer do fundo do coração o relato da nossa amiga,
do fundo do coração mesmo. Quero agradecer a todas as pessoas que mandam seus relatos, são muito importantes, tem muito valor para mim, como eu digo. Os relatos, a série de relatos para mim é a minha favorita. Eu gosto dos relatos, eu amo os relatos, né? A gente faz uma troca, eu passo informações inéditas e vocês me mandam os seus relatos, eu amo todos. E esse relato é de abril de 2017, né? Já quase fez aniversário, quase soprou velhinhas. Vamos lá, vamos fazer uma análise rapidinho, né? Tá até passando a dor aqui, ó. Ai, não tá. Eu virei aqui e falei assim, passando, não, eu tô aqui ainda. Tá bom, deixa você quietinho aí. Vamos lá. Vamos lá. Minha família e eu fomos acampar neste final de semana, isso em abril do ano passado. E mesmo sabendo de todos os perigos, eu prefiro ficar no meio do mato do que na cidade. Então, antes de dormir, eu fiz a meditação das esferas em volta da barraca. É aquela meditação que eu ajudei vocês a trabalhar as energias de vocês, mental, né? A energia que vocês possuem. E logo depois cochilei, ou seja, fez a esfera e foi mimi. Me vi naquele mesmo lugar caminhando por uma trilha, ou seja, estava fora do corpo. Se desdobrou, estava com a consciência do personagem aqui. Então, logo depois cochilei, me vi naquele mesmo lugar caminhando por uma trilha, e quando olhei para os lados, tinha várias pessoas andando juntas, parecia que estavam em transe. São pessoas que são espíritos vagantes, errantes, né? Quantas pessoas que estão aprisionadas na materialidade, pessoas aprisionadas nas vicissitudes, nos vícios desta dimensão, né? Pessoas que não querem morrer, querem que haja transição planetária, mas querem que haja uma nova Terra, uma nova humanidade, né? Não quer deixar embora da Terra porque acredita que o planeta Terra será melhor, terá uma humanidade mais vivendo de forma melhor, né? Esses assim que fica vagando aí depois que morre, não tem uma definição. Muitos fanáticos religiosos chegam lá, muitos que vão lá para o umbral, né? Porque a prisão do umbral ela é mental, não tem uma força que te prende lá. E o que acontece? Fica vagando, e geralmente nas matas, né? Seja um matozinho, uma braquiária, ou seja, uma floresta. Pessoal, nas matas é infestado de espíritos que estão vagantes, muitos errantes, e ainda vou fazer um vídeo talvez um dia falando sobre isso, vocês não vão nem dormir, hein? Matas, eu particularmente eu não gosto de mata nenhuma, não gosto de mata. Às vezes a gente vai lá na roça da minha sogra, a gente vai, dorme um dia, uma noite só, e no outro dia eu já tô doido pra cascar fora. Eu não sou muito chegado em mato, não. Eu gosto mais da cidade, eu gosto de ouvir os tiroteios, eu gosto de ouvir a polícia, os negros batendo nos negros na porta. Isso é mais, me soa mais familiar, entendeu? Agora no mato é muito cri. Sou muito fã, não. Gosto mais da cidade. Eu vou ser bem sincero pra vocês. Mas, por exemplo, conheço pessoas que odeiam a cidade e gostam de ficar lá no meio do mato, da natureza, totalmente relax, né? Faz muito estilo do Marcelão, não. Aí o que acontece? Então, ela estava desdobrada com a consciência do personagem aqui. E essas pessoas que pareciam que estavam andando vagantes, errantes, né? Pareciam que elas o quê? Elas em transe, mas é porque são espíritos vagantes, né? São espíritos aprisionados na prisão mental. Então estavam em transe, e quando eu olhei para o outro lado, tinha um rapaz que estava meio perplexo, olhando tudo aquilo também. Tinha algum espírito que não estava naquela prisão como uma alma penada, digamos assim, né? E tipo assim, estava meio, né? Ela percebeu que tinha alguém que estava percebendo que existia alguma coisa estranha, errada, porque se assustou de uma certa forma com aquele tanto de espíritos que estavam vagantes, andando errantes ali na mata, como se fosse alma penada, né? Ele estava como ela, né? Ele estava com ela só. Alguém aí já colocou vela ou fez pedido para alma penada? Alguém de vocês, em algum momento de suas vidas, já colocou vela para queimar lá no quintal de casa, ou dentro de casa, com um copo de água, uma vela, fazendo pedido para as almas? Fala almas, né? Alma penada para as almas. Isso é terrível.
terrível. Minha mãe fazia isso. Conheci muitos dos meus familiares que faziam isso. Vocês não sabem o que é pedir favor às almas. Minha avó fazia isso. Pessoal, é terrível. Um dia gravo um vídeo falando isso. Mas voltando aqui ao foco. E o que acontece? Aqui, percebe-se que uma outra pessoa estava o quê? Também sóbria, né? Lúcida. Lúcida aí junto com ela lá. Só que ela tinha, né? Ela tinha feito o quê? A proteção à esfera de energia. A esfera de energia só funciona se você... Porque você é o detentor da energia que vai te proteger. Você é o detentor da energia que vai te proteger. Quanto maior força você colocar, força mental, quanto mais força você colocar, mais a energia de proteção sobre você ou sobre o seu cônjuge, sua esposa, seus filhos, sobre seus animais, sobre sua casa, sobre os seus negócios, sobre tudo que você alimentaliza, vai ser forte lá em cima. Então, o que acontece? Então, assim, a outra pessoa estava meio lúcida, mas, porém, essa pessoa não estava com a proteção que ela fez em cima dela ali, entendeu? Aí, continuando, vamos lá. Me vi naquele mesmo lugar... Então, vamos lá. E quando eu olhei para o outro lado, tinha um rapaz que estava meio perplexo, olhando aquilo também, né? O cara, pô, o que é isso, né? O que está acontecendo? Parece aquela série The Walking Dead, né? Todo mundo andando, parecendo tudo robotizado. Aí o que acontece? Então, né? Estava meio perplexo, e quando eu olhei para o outro lado, tinha um rapaz que estava meio perplexo, olhando aquilo também. Então esse grupo de pessoas pequena, né, estava olhando. Então esse grupo de pessoas pequenas estavam olhando, observando. É que eu perdi aqui, peraí pessoal, o texto aqui. Então esse grupo de pessoas pequenas começaram a correr atrás de nós, ou seja, né, sentiram uma energia diferente nos dois, porque quando você tá... Eu já falei para vocês, evitem de sair para o plano astral, não façam o curso de projeção astral. Curso de projeção astral é você se jogar no meio do mato. E esse rapaz poderia ter sido alguém que fez algum curso de projeção astral, se projetou, conseguiu depois de muito esforço, estava, né, sondando, rondando ali, né, porque estava perplexo, não estava, né, o que é isso, né? Curioso, o que está acontecendo, como é que funciona tudo isso? Poderia ser uma pessoa que tinha feito curso de projeção astral e se projetou. Eu sou contra cursos de projeção astral. Você vai ser jogado direto no meio das serpentes. Vai ser jogado direto no meio das serpentes. Essas pessoas que propagam curso de projeção astral querem dinheiro e, na realidade, te jogam lá nas mãos dos dominadores, né? Esse rapaz poderia, quem sabe, talvez ser um, né? Que estivesse em projeção astral com o personagem dele, mas nossa amiga se projetou de forma inconsciente e estava o quê? Estava na forma, digamos assim, com a proteção, a forma de proteção da esfera. Então esse grupo de pessoas, porque lá o espírito ele percebe quando você é o personagem aqui, sabia? O espírito lá, os seres que estão no astral, eles percebem quando não é o seu eu maior, eles percebem quando é o quê? É um encarnado se projetando com a consciência do personagem aqui. A vibração é diferente, a energia é diferente, eles batem o olho e falam, opa, beleza, carne nova, vamos fazer a festa. É mais ou menos assim, entendeu? Porque a vibração do seu eu maior ela é muito diferente do teu espírito personagem com a sua consciência. Então eu falo, deixa o eu maior viver lá,
Ele sabe dos perigos, ele sabe das armadilhas, ele sabe o que acontece. Não fiquem provocando, através de técnicas, suas saídas do seu corpo. Muitas pessoas que ficam aí incentivando, muitas, né, estão compactuadas e você não sabe o íntimo, o que ela fez, o que aconteceu com ela lá. Prestem atenção. Ele poderia ser um desses, né? Então esse grupo de pessoas começaram a correr atrás de nós. Senti um medo horrível. Vi de longe a minha barraca e entrei, ou seja, né, era a consciência do personagem dela aqui. O refúgio era a barraca, né? Quando você está com algum problema aqui nessa dimensão, você está no meio de uma confusão ou algo muito ruim, onde você vai? Você quer ir para casa correndo, né? Seu refúgio é sua casa. E como ela estava acampada, o refúgio era onde? O refúgio era lá na barraca, né? Que era simbolicamente o lar, a residência deles lá, onde eles estavam. Então vi de longe, então, né, esse grupo de pessoas começaram a correr atrás de nós, senti um medo horrível. Vi de longe a minha barraca e entrei, mas ela se transformou numa casa de madeira bem pequena. O que acontece? Isso vai muito porque do seu poder mental. Então, enquanto ela estava com a sua vibração estabilizada, antes deste medo, ela percebeu e viu que ela viu ali a barraca dela, da forma como é no plano físico. Mas como desestabilizou toda a sua energia por causa do medo, houve uma anomalia energética, né? Quando ela correu ali, o que acontece? As paredes, né? Ela passou pelas paredes, aqui, ó, mas ela se transformou numa casa de madeira bem pequena. Olha como é que ao distúrbio de energia, de vibração, e começa a dar as perturbações astrais, anomalias astrais. Então a barraca, porque olha só, se você for para uma barraca, né, a barraca vai parecer para você uma coisa mais confortável, mas como ela estava numa vibração de muito medo, que ela mesmo disse, né, ela mesmo diz assim, então esse grupo de pessoas começaram a correr atrás de nós, dela e do outro rapaz, e eu olhei para o outro lado, tinha um rapaz, começou a correr atrás de nós, senti um medo horrível, mudou a vibração. Vi de longe a minha barraca e entrei, ou seja, mas o medo estava tão forte, a vibração do medo, mas ela se transformou numa casa de madeira bem pequena, ou seja, olha, a própria consciência dela dá uma distorcida. A casa se tornou uma coisa mais, digamos assim, a lá típico filme de terror, né? Casinha de madeira, você vê desconfortável, uma coisa assim meio que onde a barraca transmitia conforto e segurança, essa casa já transmitia, tipo aquele filme do Jason, né? Do Jason lá no meio da mata, aquelas casinhas de madeira, né? Veio o Jason lá e manda o facão em todo mundo. Olha, a serra, né? Então vocês percebem como que a vibração dela mudou e a energia astral mudou, que de uma coisa que trazia um certo conforto e segurança passou a ser uma coisa mais assustada ainda. Tá vendo como é que a coisa lá do plano astral não é fácil, não. Então, né, olha só. Eu vi de longe a minha barraca e entrei, mas ela se transformou numa casa de madeira bem, bem pequena. Peguei 2 dos meus filhos nos braços. Aí, olha só como é que o astral prega algumas peças, né? Não existe bebês e crianças no plano astral, mas a mente dela moldou, porque como ela estava com o personagem é mãe, lembrem do vídeo do apego, entendeu? O que é que ela pensou em primeiro lugar? Nos filhos. Então ela projetou na sua mente ali os seus filhos, porque os filhos dela na realidade estavam em outros lugares no plano astral, fazendo as coisas deles com seus eus maiores, mas na mente dela, olha a prisão, o medo leva à prisão mental. E as prisões mentais são aquilo que nós mais amamos. Então o que acontece? Ela, né, catou os filhos dela, mas isso é mentalmente, porque como personagem, ela pensou no quê? Nos filhos, que é o apego, que é a prisão mental. Então ela catou ali mentalmente os seus filhos,
né? Então aquele rapaz caiu dentro da casa, porque o rapaz viu ela fugindo e falou assim, rapaz, pra onde essa mulher vai? Eu vou junto, né? Se ela tá correndo deles, eu vou correr junto. E ela já tinha ali na sua mente a barraca, o lugar que ali onde ela estava, né, acampada, que era um lugar de segurança, ela chispou pra lá, né? E ele falou, pô, deixa eu ir atrás. Eu vou que nem aqueles carros de Fórmula 1 querendo fazer ultrapassagem, que eles pegam o vácuo, né? Vai coladinho, né? Ele falou assim, eu vou no vácuo dela. Ele entrou lá, só que ela fez a proteção das esferas. E ele, com certeza não, né? Certo, saiu de qualquer jeito pro plano astral, né? Às vezes fez uma projeçãozinha astral aí, né? Conseguiu por uma sensibilidade espiritual que ele tenha, ele conseguiu se desdobrar e foi como curioso para o plano astral, cheio de feras. O plano astral é denso demais. Então ele passou pelas paredes, né? Ele viu ela atravessando e falou, vamos embora, né? Se jogou e foi. E vinham aquelas pessoas puxar ele para perto, e vinham aquelas pessoas esquisitas, né? As pessoas, né, aprisionadas lá, com a consciência mental, e também passavam pelas paredes. É lógico, para eles lá, eles sabem, né? Quando ela tá, é um espírito já que tá aprisionado muito tempo ali, eles é igual eu falei para vocês, eles aprendem a sair e entrar do tal do umbral quando eles bem entenderem. Se bem que o umbral já não, praticamente nem existe isso mais lá. Mas eles sabem entrar e sair porque percebem que isso aqui é mental, ó. O obstáculo é acondicionado na mente. Lembra do exemplozinho do elefante que eu dei? Você amarra o elefante, coloca uma corda ali, deixa ele todo dia amarrado, e quando você tira a corda, ele vai ficar acreditando mentalmente que está amarrado com a corda numa estaca e ele não sai. É mais ou menos isso a consciência astral. E aí eles acordam e falam, opa, peraí, isso aqui, quem está prendendo não é eu. A prisão é mental no plano espiritual. E aí o que acontece, né? Viam aquelas pessoas esquisitas e também passavam pelas paredes, então eles mataram o rapaz e meu filho mais velho começou a chorar e fiquei desesperado. Ou seja, matou o cara assim. Fizeram alguma coisa com ele, porque matar espírito você não mata, mas você desacorda um espírito, viu? O espírito leva tiro, ele não sangra, ele sai ectoplasma, você dá facada no espírito, você rasga um espírito, e você vai ali tirar ectoplasma, vai ser igual espumando, igual mais ou menos uma espuma, um chantilly, eles sentem dor e a recuperação, conforme for a consciência mental, é demorada, não é fácil não. O astral é muito complicado, pessoal. Vocês podem se lascar de lá. E na mente dela, de mamãe daqui, ela estava com seus filhinhos, a prisão mental dos filhinhos dela no braço, né? E ela vivendo esse pesadelo horroroso lá. E preocupada em quem? Preocupada, olha a prisão sentimental, em proteger os filhos. E viam aquelas pessoas esquisitas e também passavam pelas paredes. Então eles mataram o rapaz e meu filho mais velho começou a chorar e eu fiquei desesperado. Olha o desespero. Tá vendo como é que o medo te prega peças, né? Como que a sua energia começa a te aprisionar. Fiquei desesperado e fui tentar puxar ele para perto de mim. Então comecei a chorar junto, achando que todos nós íamos morrer ao desespero. E fiquei desesperado e fui tentar puxar ele para perto de mim. Então eu comecei a chorar junto, achando que todos nós íamos morrer. E comecei a rezar, falei, me salva, Santo Expedito, Nossa Senhora. E aí o sonho parou, travaram o sonho. Ou seja, cortaram o quê? A experiência astral. Opa, pera aí, né? Mentores, podem ter sido mentores. Fala, pera, tá sofrimento demais, pera. Vamos cortar, vamos tirar daqui. E antes que se prejudique mais. Porque ela já está despertando. Foi muito difícil nós conseguimos esse alinhamento de comunicação do eu maior dela com o personagem tridimensional.
Então cortaram, né? Já teve aquele sonho que você tá correndo desesperado, de repente você acorda na cama, coração, você fala, nossa, salve pelo gongo. E quando às vezes você tá caindo de um prédio ou caindo do céu, você vai chegar perto do chão, você acorda, né? Os erros maiores de vocês aprontam cada uma lá, e até mesmo o seu personagem, quando de forma inconsciente saem para lá, fazem algumas doideiras lá, e os mentores, os amparadores, têm trabalho para proteger vocês. E amparadores, ó, tô suando, parece que eu tô chorando, eu tô suando. Os amparadores são, na maioria, seres alienígenas, alienígenas reptilianos, greys, insetoides. Eu conheço muitas pessoas que seus amparadores, seus mentores são insetoides, draconianos. Existe aí... Vocês, muitos amparadores de vocês são alienígenas. Aí o que acontece? E aí o sonho parou. O mentor resgatou-a dessa experiência, o personagem dessa experiência astral. Aí ele disse, né, com ar de ironia, é só a água bater na bunda que tu reza até para santo que tu não conhece, ou seja... Com certeza a pessoa não conhece alguns tipos de santos, né? Santo Expedito, Nossa Senhora, às vezes nem era do hábito dela de vida aqui da tridimensional, mas o povo chama nos filmes, nas novelas, né? Tá passando por dificuldade, ai, Nossa Senhora, me valei, Nossa Senhora, ai, meu Pai do céu, Santo Expedito, ai, Jesus, né? E nos filmes acontece de ser acudido, né? Não acontece? Aí a pessoa fala, vou imitar também, né? Aí o que acontece, né? É só a água bater na bunda que tu reza, até para santo que tu não conhece. E olha lá. KKKKK. Opa. Reptilianos ou draconianos na área. Porque o seu eu maior não conversa com você assim não, viu? Você não fala, onde eu tô? Ele, olha, você está fazendo tudo errado. Não existe esse tipo de conversa de eu maior. Você vê o seu eu maior na sua frente, e aí, quem é você? Aí, você não tá me reconhecendo? Não, sou seu eu maior. Aí você faz assim pra ele, ó. Você não conversa nesse tipo de diálogo com o seu eu maior, não. O eu maior é só na meditação. Só na meditação é a única forma de se comunicar com ele. Mas como ela ouviu, né, lá, amparadores, mentores, né, amparador, porque se você for ver na visão do que falam aí, a maioria é aqueles seres, né, lindo. Olá, tudo bem? Eu vim te salvar. Eu sou o mestre da bondade, né? Aqueles seres sonsos, sem graça, cruz, credo, sai para lá. E o que acontece, né? Ele já foi, né? Já falou para ela com ar de ironia, né? É só a água bater na bunda que tu reza até para santo que tu não conhece. KKKKKK. É assim então teu despertar? Eu vi na hora que era meu eu maior, porque ele era muito sarcástico e bem idiota. Ele disse, também tu acha que é fácil viver aqui? Desde a hora que nasce até a morte somos condicionados ao medo. Então eu acordei, né? Eu fiquei pensando, né? Será que meu eu maior estava fazendo um teste para mim? Não. Por algum motivo, você... saiu, né? Você saiu de forma com o seu personagem, numa projeção que você teve consciência lá, o seu personagem aqui. Isso envolve questões emocionais, ansiedades, né? Vocês estavam fora de casa, vocês estavam acampados. Quando a gente acampa, por mais que seja prazeroso, vocês ficam um pouquinho tensos, né? Medo de cobra, medo de escorpiões, medo de lacraias, né? No Nordeste eles falam centopeias, aquelas peçonhentas, medo de animais selvagens como onças, né? Lobos que existem, né? E fantasmas, né? Né? Alguns espíritos. Então você, por algum motivo emocional,
isso afetou o seu psicológico, sem você perceber, né, sua energia, e te levou a uma projeção do seu personagem com a tua consciência. E aí o que aconteceu? Olha que legal! O teu amparador, o teu mentor, que é esse que deu gargalhadas, estava lá junto para te ajudar. Ou seja, você, além de ter feito as esferas de proteção, você estava assistida, amparada. Reptiliano é assim, Dracos e reptilianos são sarcásticos, coreteiros, são aquele humor negro, sabe aquele humor, assim, digamos, negro, né? Negro no sentido assim de... Que não é aquela coisa que você fala assim, nossa, é um palhaço idiota, né? Que tá me zombando, meio zombador, né? Debochado, mais ou menos desse jeito, né? Os Dracos e reptilianos são assim. São, digamos, se precisar serem monstros furiosos, eles são. Mas quando eles estão de boa, relaxados, eles são esse humor ácido, né? Ácido, que você fala assim, sem graça. Não gostei, não teve graça nisso. E Tô parecendo que fizeram um teste com ela. Parece que foi um teste, né? Aí... Viu? Pois é, né? Você tá o quê? Desperta? Sei não, viu? Na hora do vamos ver que o bicho pega pra capar, você vai pedir ajudinha pra santo, né? E as esferas que você fez? Ah, sei não. Esse despertar seu... Tá preparada não, viu? Ah, precisa ralar muito ainda. Pode ter sido um teste, sim. Entendeu? E gargalhadas fazem parte do plano astral. Os seus maiores dão gargalhadas demais, né? Mas, no caso, o seu eu maior, ele não é uma terceira pessoa, né? Você e eles são um. Então, nesse caso, se ele não saiu como o eu maior, você você assumiu a consciência do personagem no lugar onde você não pode estar com essa consciência devido a fatores emocionais, fatores de ansiedade, energéticos e tudo mais. O que acontece? Aí, no caso, o mentor teve junto, né? E mentor, não vão acreditando que mentor é aquele homenzinho branco, ternozinho, ou senão com aquela roupinha igual de centro espírita, sabe? Branquinho, né? Que eles ficam lá na mesa, aquele homem, né? Olá, tudo bem, né? Mentores, meus amigos. Mentores são alienígenas das mais variados. Pode ser insetoide, grey, draconiano, reptiliano e tudo mais, viu? Por isso, muitas vezes, você não tem contato com o teu mentor, porque você não aceita que seu mentor não seja aquele homem de roupa branca, aquele ser bonito, né, dos cabelos loiros ou cabelos brancos, olhos azuis. Aí você não aceita que seja um ser desse que para você é um demônio, né, um ser das trevas, gargalhadas. Quantas vezes você já sonhou você dando gargalhadas e gargalhadas, parecendo estar possuído pelo demônio, né? É você no astral, tá bom? É você no astral. E o que acontece, né? Eu fiquei pensando, será que o meu eu maior estava fazendo um teste para mim? Ou será que aquilo realmente aconteceu e como fiz a meditação das esferas, nós ficamos invisíveis a esses seres e como estou tendo um contato maior com o meu eu maior, ele veio só tirar um sarro, né? Obrigado se chegou a ler até aqui. Beijos, linda. Tu fica mais linda ainda de azul. Olha, para vocês tirarem suas conclusões. Às vezes o seu mentor não se pronuncia porque você não quer, né? Você faz seleção. Ele tem que ser lindo, elegante, falar um português polido, né? Eu prefiro andar com o meu bando de greys, né? Que são os colupes, com os reptilianos, os dracos que andam comigo. E quando nós estamos no astral, nós damos muitas gargalhadas e risadas com muitas coisas que nós conversamos. Os colupes não, eles parecem uma pedra de gelo, eles só observam. Mas os dracos são o máximo, os reptilianos também. Porque aqueles sanguinários que o pessoal só sabe falar deles, né? A vibração, digamos, dos contatados da ufologia esotérica, da ufologia espiritualista, né, que demonizam toda a classe reptiliana,
para vocês perceberem quão a vibração deles é alta, né? A vibração é boa, porque eles só sabem falar desses, não conseguem perceber os benevolentes que são fantásticos. Então eu digo para você, abra a sua mente. Perceba, perceba, perceba. Uma coisa interessante, você vai só para fazer um adendo a mais aqui, você vai num centro espírita, Umbanda, né? Geralmente Umbanda, essas de linha que muitos falam, a linha negra, né? Recebe os espíritos mais, digamos, densos, atrasados, né? Espíritos da linha branca aí, do kardecismo. O que acontece? Nesses lugares, uma coisa que o Marcelo sempre faz para você é o seguinte, não procure comunicação com o mundo invisível. Não chame os mortos, não chame os espíritos, porque esses espíritos que estavam vagando, vêm, se passam. Ah, mas nós temos filtro. Tem nada, ninguém sabe de nada, não. Quantos meus maiores espíritos vagantes que estão aí, ouçam, né? Vem, opa, vamos lá. E tiram um sarro na cara de todo mundo, né? Toma uma pinguinha, né? Um cigarrinho. Opa, nós veio de Saturno. Ô rapaz, por que você não falou que era de Vênus? Era mais legal. Depois na hora que você vier, você fala. Deixa eu dar umas pitadas. Né? Deixa eu tomar um mé aqui. Ó. Ele tá entendendo, ele tá acreditando que né, veio de Saturno. Depois você fala que você veio de Vênus. Né? Depois nós vamos embora lá por umbrar da vida. Entenderam, pessoal? Não procurem comunicação com espíritos. O ser humano aqui é uma piada, sabia que o ser humano aqui é uma piada? Piada. Né? O duro é pessoas que buscam comunicação com o mundo invisível. Ah, mas eles sempre têm um argumento que conseguem ter filtros para filtrar a energia do espírito. Vem com essa não. Não mesmo. Vai qualquer um. Você não está vendo ele, você não sabe de onde ele vem. Ah, filtro, não existe isso não. Chega aí, ó. Mas fala tanto besteirol. Né? E ainda toma uma ainda. E tem uns que gostam de sangue, bebe sangue de animais. Sangue de animais. São espíritos igual ela falou aqui, ó, que ficam vagando aí, andando. E enganam e mentem pra danar. Pare, pense, reflita e analise. Use a sua inteligência. Acorde. Você que assiste os vídeos. Entenderam? O que acontece? Você é dono do seu destino. Não é um cursinho, material, nada benzido que vai fazer você evoluir e sair daqui. Não, viu? Não terceirize sua expansão de consciência. Não terceirize a sua saída daqui. Faça você mesmo. Esse termo faça você mesmo é considerado um pouco como satanismo. Ou faça o que quiser. Os Beatles, né? Os grandes seguidores de Aleister Crowley. Aleister Crowley, um bruxo inglês, fundador da igreja de Satã, né? Um dos maiores satanistas, Aleister Crowley. Tem até uma música do Ozzy Osbourne, né? Mr. Crowley. Curto muito Ozzy. O que acontece? Eles tinham uma coisa que eles aprenderam, digamos, nesse tal de satanismo aí, que buscavam conhecimentos ocultos. Eles tinham um lema, né? Faça você mesmo. Faça você mesmo. Então, eles aprenderam isso nos ocultismos deles lá. Então, faça você mesmo, né?
Faça você mesmo. Não espere eu fazer por você. Eu não vou fazer nada por você. Eu não vou fazer nada. Eu não vou te vender nada, não vou te dar curso de nada, não vou fazer nada por você. Eu simplesmente vou te mostrar uma opinião diferente, um ponto de vista diferente e vou te desafiar. Né? Como os Beatles falavam, do it yourself. Faça isso você mesmo. Faça você mesmo. Tá bom? Pessoal, vou ficando por aqui, né? Minha dorzinha aqui. Pera, deixa eu ver se Saro... tá meio bugado. Né? Toma mais uns diclofenac ali, antes de eu dormir. Mas muito obrigado. Muita paz e muita luz para você. Que você busque o verdadeiro conhecimento. E aonde está o conhecimento verdadeiro? Está dentro de você. Nas camadas mais inferiores do teu ser. Depende único e exclusivamente de todos vocês. Eu desafio você. Faça você mesmo. E você vai conseguir chegar lá. Tá bom? Vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Muita paz e muita luz. E que o universo conspire, proteja, guarde todos vocês. E que seus mentores, mesmo esses mentores debochados, né? Esses mentores escamosos, eles sempre fiquem ali protegendo e guardando vocês. Tá certo? Forte abraço. E até o próximo vídeo. E tchau, tchau. Foi uma honra falar com vocês. Desliga!